do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, vou dar uma boa noite aqui para aqueles que já chegaram com a gente. Janaína Magre, a Rita, a Beth, a Cláudia, a Elizabeth, a Rosângela, a Elizabeth. Deixa eu ver se é a mesma Elizabeth aqui, peraí. O Gabriel, a Dona Edna, a Graça, a minha mãe, Dona Santa, a Selma. Tem mais nome aparecendo aí, mas eu não consigo ver. Que eles aglomeram lá em cima, depois que aparece todos de uma vez aqui para mim. Então deixa eu só acertar aqui. Queridos, hoje nós vamos ter uma conversa então sobre isso. Conversa rápida, quero contar um pouco aquilo que vocês já sabem, aquilo que vocês já têm conhecimento. Eu quero primeiro ler um texto com vocês, um texto que nós lemos domingo, lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19 ao versículo 21. 1 João 4, 19 ao 21, diz assim o texto: Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19 ao versículo 21. Querido, como nós aprendemos no domingo, o contexto dessa carta, havia uma doutrina, uma heresia que adentrou a igreja, que deu-se o nome de docetismo. E esta heresia trazia consigo algumas situações perigosas, que dizia que a nossa matéria, o nosso corpo é mau e o espírito é bom, então não importa o que eu faça com o meu corpo, e o importante é ter a minha paz de espírito. E aí então buscava sim da espiritualidade, buscava sim de uma vida com Deus, porém entregava-se o corpo totalmente ao pecado. E dentre essas realidades que acontecia, passou a existir uma divisão muito grande dentro da igreja, das igrejas daquele tempo. E aí, então, preocupado com isso, João então escreve esta carta para corrigir os erros doutrinários e restaurar dentro da igreja a unidade, a comunhão, o amor, a fidelidade, o serviço a Deus e a certeza que esta igreja, essas igrejas precisariam andar em perfeita comunhão com Deus, e comunhão uns com os outros. E João vai trabalhar na sua carta exatamente essa realidade, que isso fazia parte de um só pacote. Então não tinha como dizer que amava seu irmão e não amava a Deus, e nem dizer que amava a Deus e não amava seu irmão. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ele começa deixando claro que nós somos amados por Deus, Deus nos escolheu, o que o próprio João resiste às palavras do Cristo em João capítulo 15, dizendo que o próprio Cristo falou que ele nos escolheu, nos fez amigos dele e nos escolheu primeiro e por isso nós o escolhemos. Então nós somos amados primeiro por Deus. E assim, em resposta a esse amor, nós nos quebrantamos, nos entregamos, e hoje nós podemos falar que amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Primeiro ponto importante a gente saber é isso, queridos. Nós somos amados por Deus, não porque nós somos bons ou porque tem algo muito maravilhoso em nós, não. Porque simplesmente na sua infinita graça e misericórdia, esse Deus decidiu nos amar, escolheu nos amar. E é isso que ele fala em João 15, que ele nos amou primeiro, que ele nos resgatou, que ele nos fez seus amigos, que ele nos amou primeiro, por isso nós o amamos. E é exatamente isso que João confirma aqui no capítulo 4, versículo 19. Nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Então, em resposta a esse amor, agora nós temos condições de amar a Deus e também amar o nosso próximo.
Mas não é opcional, não é uma escolha amar um e amar o outro. Não, eu amo a Deus, mas não amo meu irmãozinho. Não, queridos. É óbvio que quando nós somos amados por Deus, resgatados por Ele, nós temos a natureza nossa restaurada em Cristo Jesus, e assim agora nós podemos falar que nós amamos a Deus, a quem não vemos, mas também amamos o nosso semelhante, a quem nós vemos. Então nós não podemos dizer que nós amamos a Deus a quem não vemos, se isso não for revelado, não for testificado, não for confirmado no amor que eu tenho para com o meu próximo, o amor que eu tenho para com o meu semelhante. Esta é a razão pela qual nós amamos a Deus e somos amados por Ele. É isso que nos identifica como discípulos do Senhor. E é isso que ele fala no versículo 21. Ora, temos da parte dele este mandamento: que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. É o mandamento maior. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás também o teu próximo como a ti mesmo. Queridos, esta é a razão. E é interessante quando nós lemos o Antigo Testamento que fala desse amar a Deus e amar ao seu semelhante como a ti mesmo. Muitas vezes nós trazemos mais uma vez para um sentimento assim, não, por isso eu preciso me amar para amar o meu semelhante. Não, queridos. Sabe por que que Jesus fala isso? O Antigo Testamento fala isso e Jesus mostra mais uma vez essa realidade? Porque mostra o nosso egoísmo natural. O quanto nós somos egocêntricos, o quanto nós amamos demais a nós mesmos. E quando então no Antigo Testamento fala de uma referência de amor para amar o nosso semelhante, o Antigo Testamento trabalha essa realidade do amor nosso próprio, nosso amor egoísta, nosso amor egocêntrico. Porque o maior amor que nós temos é por nós mesmos. Eu sei que muitas pessoas vivem colocando, postando essas frases de efeito, né? Ah, o maior amor é o amor próprio. Isso exatamente é. Porque é a referência nossa de quanto nós somos egoístas, egocêntricos e precisamos ter essa referência de amar o nosso próximo. Mas sabe o que é interessante? Quando Jesus é perguntado, questionado sobre a questão do grande mandamento, Jesus traz um novo mandamento. E esse novo mandamento nada mais é do que uma referência diferente daquilo que era o Antigo Testamento. Quando ele fala que devemos amar uns aos outros, agora ele muda a referência. Não mais como nós nos amamos, mas como ele nos amou e se entregou por nós. Então, o nosso referencial de amor para com o próximo é o próprio amor de Jesus para conosco. Então, se nós podemos dizer que podemos amar o nosso próximo, é porque temos a referência desse amor de Jesus por cada um de nós. E é este amor de Jesus por nós que é referência para amarmos uns aos outros. E aí você se pergunte se você é tão fácil assim de ser amado. E quando nós olhamos o contexto bíblico, teológico, da nossa condição de pecadores que somos, da nossa condição de virar as costas para Deus, de um ser humano que rejeitou a presença de Deus em Adão e nós somos herdeiros dessa realidade, como que então ele nos escolheu nos amar? Paulo vai resumir isso em Romanos dizendo que ele nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, quando não tinha nada bom em nós, quando não tinha nada que atraísse, nada que pudéssemos dar em troca a esse Deus. Ele simplesmente decide nos amar. Ele simplesmente escolhe nos amar. O que o próprio Paulo vai dizer que esse amor me constrange. Eu sou constrangido por tamanho amor de Deus revelado à minha vida. E aí eu tenho a plena convicção do quanto Deus me ama, o quanto Deus me acolhe na pessoa de Jesus e o quanto eu sou grato a Ele por esse amor. Mas é este amor que é referência para amarmos uns aos outros. Demonstrarmos esse mesmo cuidado, essa mesma atenção, essa mesma preocupação, esse mesmo amor para com o nosso semelhante. Queridos, eu queria conversar com vocês sobre isso hoje, exatamente pelo momento que eu passei, que eu e minha esposa passamos, o Davizinho, a Rebeca, em a realidade do Covid. Vocês sabem que nós fomos positivados com Covid, aí hoje completa 15 dias os primeiros sintomas, e aí então nós já estamos liberados, já estamos fora da quarentena, mas ainda com sintomas do Covid. Eu ainda daqui a pouco vai atacar uma tosse aqui, a dor de cabeça um pouquinho espaçado, mas ao longo do dia dores de cabeça, já nem na mesma realidade. Graças a Deus, da vizinha Rebeca não tem nada, Davi teve febre alguns dias, mas nós saímos dessa quarentena
Hoje fui ao médico, ele viu, fez os testes de pulmão, de respiração, de oxigenação no sangue, tudo normal, tudo 100%, graças a Deus por isso. E os sintomas, ele falou que vai levar ainda 15, 20 dias, pessoas levam até 40 dias com os sintomas ainda. Então, graças a Deus nós estamos bem, mas ainda com um pouco de cansaço, um pouco de dor de cabeça, um pouco de tosse, mas graças a Deus nós estamos bem. E aí, nesse período, eu senti o cuidado de Deus com a minha vida, onde irmãos oraram, pessoas da igreja, todos eles oraram, intercederam por nós, oraram por aqueles da nossa igreja também que foram positivados com Covid. E aí, então, nós sentimos esse cuidado especial com Deus. E é exatamente isso que eu quero conversar com vocês hoje. A importância de cuidarmos uns dos outros e demonstrarmos este amor uns para com os outros, de mostrar na prática o quanto nós amamos uns aos outros, o quanto nós nos importamos com a vida do outro de tal forma que nós queremos dar o melhor para ele, entregar-se por ele, não apenas para que possamos ter um momento de glória ou qualquer outra coisa, não, mas exatamente porque eu sou amado por Deus, esse amor que Deus tem para com a minha vida me levará a amar o meu semelhante, levará a entregar-me por completo ao meu semelhante. Deixa eu só contar uma experiência que eu tive quando eu fui fazer o exame da Covid. Chegamos aqui, aqui na nossa cidade tem o Covidário, aqui nós temos uma UPA preparada para isso, um pronto atendimento para isso, e ali tinha mais ou menos 40 a 50 pessoas. Todas ali, apenas quem tem sintomas da Covid e foram fazer teste da Covid. Querido, eu cheguei lá, sentei. Quando eu sento ali, muita gente ali, tinha umas 40, 50 pessoas, as conversas que estavam ao redor. Você viu quem morreu? Ó, fulano tal, 4 da família morreram. Você viu o outro lá? Também, tá entubado na UTI. Gente, era essas as conversas que tinham dentro do lugar onde as pessoas estavam passando por um exame para ver se elas estavam positivadas. Era exatamente uma total despreocupação com quem estava do lado e a realidade de quem poderia sair positivado ali. Se nós não tivéssemos ali, se eu não tivesse, por exemplo, uma mentalidade saudável, uma vida com Deus, uma vida de temor a Deus, uma vida emocionalmente saudável, e guardasse todas aquelas informações, assim quando me ligaram passando o resultado do exame, eu poderia adoecer emocionalmente por consequência de tudo aquilo que eu ouvi, tudo aquilo que eu ouvi. Queridos, isso tem me preocupado e muito, porque nesses dias de Covid eu recebi muita mensagem, muita mensagem. Não apenas mensagem de força, de conforto, de palavra de oração, mas exatamente de coisas, de marcas da Covid, de consequências da Covid. O que eu mais recebi ainda contaminado era sobre a reinfecção. Você viu agora tem reinfecção. Você viu agora você pode ser reinfectado. Falei, gente, eu acabei de pegar. Espero eu viver essa primeira parte, depois eu penso numa reinfecção. Mas exatamente o quanto que as pessoas estão despreocupadas com o sentimento das outras, o quanto as pessoas não estão preocupadas com aqueles que sofrem e o quanto falta de amor para com o seu próximo. Porque quando nós partilhamos e compartilhamos, principalmente fake news ou mensagem de literalmente desgraça, queridos, nós não temos consciência o quanto que isso afeta emocionalmente as pessoas, o quanto isso provoca doenças emocionais, doenças psicológicas, doenças chamadas psicossomáticas, em pessoas positivadas, em pessoas com familiares positivados. Então nós simplesmente divulgamos coisas que podem apenas agravar a enfermidade das pessoas, não apenas física, mas emocional. Nós já falamos diversas vezes aqui o quanto as pessoas estão doentes emocionalmente nesse período, o quanto aumentou a depressão, o quanto aumentou as doenças emocionais. Por quê? Porque as informações, como nós aprendemos domingo, são demais. O bombardeio nas redes sociais, o bombardeio nos grupos de WhatsApp, o bombardeio que nós temos nas conversas entre amigos, que o tempo todo é apenas desgraça, o tempo todo é que vai dar errado, o tempo todo é que vai morrer pessoas, o tempo todo é que vai fazer isso, vai fazer aquilo, o tempo todo é apenas questões políticas. Queridos, isso adoece pessoas, isso machuca pessoas. Se as pessoas não se sentirem acolhidas nesse momento, amadas nesse momento, pessoas sentirem exatamente que Deus está no controle de todas as coisas, as pessoas não se sentirão amadas por Deus, não se sentirão cuidadas umas pelas outras.
E nós, como igreja, como nós vimos aqui, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós que sentimos e sabíamos a nossa condição de miséria total, de pecado, de estar longe de Deus, além da vontade de Deus. Nós que estávamos no mundo sem esperança e sem Deus no mundo, como o apóstolo Paulo fala aos de Éfeso. Mas em Cristo Jesus, um Deus cheio de rico de graça e de misericórdia, nos resgatou, nos amou. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Deus escolheu nos amar e nos salvar. E nós sentimos plenamente esse amor de Deus para com a nossa vida. E nós sabemos o quanto nós somos amados por Ele, apesar de pecadores que nós somos. Mas quando nós entendemos isso, nós podemos dizer: aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Querido, se faz necessário nós nos colocarmos diante de Deus como intercessores, como homens e mulheres, adolescentes, crianças, adultos, jovens, velhos, que conhecem a Deus, que temem, que amam esse Deus e que querem ver esse Deus movendo vidas, agindo em vidas, curando vidas. Nós cremos que Deus responde às nossas orações. É o que João vai falar no capítulo 5, a partir do versículo 15, que Deus ele ouve a nossa oração e que devemos orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, para que esse amor seja visto de uma maneira mais prática. Nós temos muitas vezes, infelizmente, queridos, pessoas nesse momento palavras ditas a mim. Ai, pastor, aí se cuidou tanto, pastor, o que adiantou? Aí estava tanto medo de fazer isso ou fazer aquilo. E muita gente parece que até se alegra disso acontecer com algumas pessoas, queridos. E aí então nós olhamos essa situação e muitos ainda falam assim, tá vendo? Por isso que eu não vou na igreja. E aí nós usamos esta razão para apenas mostrar o quanto nós estamos longe de Deus e o quanto nós queremos, infelizmente, apenas ter testificado aquilo que nós cremos como desgraça. Mas nós precisamos, queridos, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, que amam a Deus, são amados por Deus. Se alguém disser que ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem vê. Então, o nosso amor para com o próximo só será testificado quando nós, então, o nosso amor para com Deus só será real e testificado quando nós amarmos uns aos outros. E se tem algo que o mundo precisa hoje, é de amor. É exatamente de homens e mulheres que amam o seu semelhante, a ponto de se colocar em oração em favor deles, a ponto de se colocar como intercessor, negar a si mesmo, tomar a sua própria cruz, abandonar o seu egocentrismo e buscar a Deus em favor de outros. Nossa igreja tem feito isso, nossa igreja tem procurado fazer isso. Nós temos compartilhado nossos grupos pedidos de oração para que nós possamos ver o milagre de Deus acontecendo. Mas, queridos, nós precisamos ficar alerta para que nós não sejamos mensageiros da desgraça, mas nós, como aqueles que são chamados como luzeiros em meio às trevas, sejamos mensageiros da paz, da restauração, do amor, da graça de Deus. Não olhando o que o homem está fazendo, que o homem pecador faz o que é papel dele, que é literalmente desgraçar o mundo, mas olhar aquilo que Deus pode fazer e sejamos mensageiros daquilo que Deus pode fazer. Quer restaurar, quer curar, quer renovar, quer libertar, quer trazer vida, gerar vida, quer fazer o milagre daquele que está entubado voltar a ter vida normal. Queridos, é isso que nós temos que ser, transmissores da graça de Deus. É que o apóstolo Paulo fala em Efésios 4, Efésios 5, quando ele fala sobre palavras que transmitem graça. Só saia da nossa boca palavras que transmitam graça, que transmitam cura, que transmitam vida, que transmitam paz. E não palavras torpes que literalmente têm cheiros de peixe podre. É que o apóstolo Paulo fala. Que nós sejamos, então, queridos, mensageiros daquilo que Deus pode fazer. Para que possamos levar essa esperança aos corações que sofrem, esperança àqueles que temem a morte, esperança naqueles que sofrem pela perda de alguém, esperança para aqueles que têm alguém enfermo na sua família, para que vidas possam ter renovadas as suas mentes em Cristo Jesus e guardada a mente e o coração, para que mesmo em meio a essa pandemia, tantas notícias ruins, tantas desgraças acontecendo, elas possam experimentar a paz que excede todo entendimento. Eu creio que o que ajudou muito a minha família a passar por isso, bem emocionalmente, foi o cuidado de Deus e o amor e a oração dos nossos irmãos queridos.
Eu tenho a certeza que muitas pessoas precisam disso. Então, que nós nos coloquemos na brecha, que nós possamos colocar como intercessores, crendo naquilo que nós acabamos de ler, que eu só amo, posso falar que eu amo a Deus, se eu amar o meu próximo, se eu amar o meu semelhante. E aí a pergunta vem, pastor, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? É aquilo que nós encontramos em Lucas, a passagem que fala do intérprete da lei. Que ele tentando se justificar, sabendo quem era o seu próximo, Jesus conta a parábola do bom samaritano. E ali fala do sacerdote, fala do levita que vira um homem caído, foi assaltado, foi violentado, estava ali dado como semi-morto ali, e ali eles passam de largo, mesmo depois de voltarem da adoração em Jerusalém, voltarem do culto, passam de largo, não se importa. Mas passando ali um samaritano, que pela tradição era inimigo daquele homem, passa perto dele, cuida das suas feridas, coloca sobre o seu animal, leva numa hospedaria, paga um valor ali e fala, olha, se gastar um pouco mais, eu volto aqui, reembolso o senhor e vai embora. E aí ele pergunta ao intérprete da lei, quem parece ter sido o próximo? A resposta do intérprete da lei, aquele que usou de misericórdia. Ou seja, aquele que escolheu se aproximar. Aquele que escolheu cuidar das feridas. Então, quem é o meu próximo? Aquele que eu escolho ser próximo. E aí é necessário que eu possa fazer essa escolha. Não importa ele, importa o amor de Deus para com a minha vida e aquilo que ele fez na minha história. Que sejamos então, queridos, mensageiros desse amor de Deus. Que nós possamos orar, demonstrar esse amor, orando uns pelos outros, para que possamos ver que pessoas sejam curadas por Deus, tratadas por Deus, e que este amor seja também transmitido por palavras que transmitam graça, esperança. Não aquilo que o homem tem feito como seu papel de destruidor deste mundo, mas aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus é capaz de fazer para que o melhor dele recaia sobre cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ensine todos os dias a sermos homens e mulheres que transmitam graça àqueles que ouvem as nossas palavras. Amém, queridos? Nós vamos cantar um hino agora, hino 68, que fala exatamente dessa necessidade que temos, mas que Deus cuida de nós o tempo todo. Deus é o nosso cuidador. E esse Deus como nosso cuidador é o que nós iremos cantar. Enquanto estivermos cantando, você pode compartilhar conosco o seu pedido de oração. Pode colocar ou no chat do Facebook ou no chat do YouTube. Vou anotar aqui e nós iremos orar uns pelos outros, tá bom? Vamos cantar o hino 68, depois eu volto aqui para a gente orar. Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor.
aflição da vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me afaste. Por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor.